essa capacidade. Para resgatá-la, o Armon pensou numa coisa um pouco diferente. Ele falou, olha, vamos preservar o ambiente de tempo no período que a mente ocidental é capaz de se manter concentrada. Eles estimaram esse período em 90 minutos. Mais que isso a gente cansa. Durante 90 minutos, a gente tranca aquela porta, nós vamos fazer preces, nós vamos nos elevar em pensamento, nós vamos vibrar uns pelos outros, nós vamos falar de virtudes e valores, nós vamos fazer exercícios de conduta e comportamento, nós vamos nos propor mutuamente rotinas de mudança de valores. Durante 90 minutos, nós vamos recriar um templo. Esse ambiente não pode ser atrapalhado por uma mosca de pensamento errado. Aí a gente propôs isso, o Armon propôs isso lá na França. Escola de Aprendizes do Evangelho. Quem ouviu o nome, achou, peraí, a gente já dá palestra de Evangelho aqui, o que é isso, né? Não, não é isso. É mudar o jeito de viver em função do Evangelho. Só que não dá para fazer isso radicalmente, você não vai achar que a gente é louco. Então nós vamos começar 90 minutos por semana nos trancando, fazendo um compromisso de grupo. Esse é um dos planos para a mudança da sociedade. Montarmos turmas, e essas turmas conviverem por 3 anos, e nessa convivência a gente começar a mergulhar numa proposta diferente. Em geral, as forças do materialismo dominam. Quando a gente bota o pé lá fora, a gente começa a pensar na conta para pagar, no ônibus que vai demorar para chegar, nos problemas que a gente tem em casa, e aí esquece daquilo que a gente viveu por 90 minutos. Mas a grande vantagem é que a gente volta na semana seguinte. Aí a gente começa tudo de novo. Naqueles 90 minutos a gente se eleva, dá tempo de desenvolver algumas forças internas, e depois dá o mundo, apaga a gente de novo. Quando a gente faz isso por 3 anos, a gente começa a ter uma chance. Não são todos, tá? Mas alguns têm admitem que a sua vida pode ter mais flashes dessa natureza. Posso bater na porta de uma pessoa que eu não conheço e convidá-la. Vamos fazer uma prece juntos? Porque eu fiz essa experiência junto com mais 15, 20 companheiros, uma vez por mês, nas caravanas de evangelização ao Sul. Tem a chance de arregaçar as mangas e doar um tempo, uma vez a cada 15 dias, para dar banho numa criança paralítica. Porque eu vi amigos meus fazendo isso durante os 3 anos de escola. Então essas coisas mudam um pouco os valores que eu tenho. Tem a chance de mudar a sociedade. Durante 20 anos, esse programa foi aperfeiçoado na Federação Espírita do Estado de São Paulo. A primeira parte desse planejamento que deve ter sido feito numa mesa lá no plano espiritual. Chegou uma hora em que estava faltando só uma coisa. Qual é a população do Brasil hoje? Quase 200, né? 190 milhões. São Paulo, 11 milhões. Lá nos anos 70, quase 10 mil pessoas já estavam indo à federação todas as semanas. Já tinha, somando todas as turmas lá, uns 2, 3 mil alunos. Mas, para uma metrópole que na ocasião tinha 3 milhões de habitantes, esses 3 mil alunos estavam fazendo uma grande diferença. Porque uma turma, como nós falamos, fundou o Centro de Valorização da Vida, alunos de Escola de Aprendizes do Evangelho. Se uma pessoa ligou para o CVV e desistiu do suicídio, já valeu. Só que não foi uma só, a gente sabe. Então, é só um exemplo. Um exemplo do potencial que, se as escolas estiverem presentes em mais comunidades,
em mais gêneros de vida diferentes, em mais situações diferentes, talvez a gente possa ajudar esse projeto de nós juntos nos melhorarmos. Nós juntos conseguimos construir uma sociedade de um grau superior. Superior não no sentido de superioridade, de prevalência da vontade ou da opinião, e sim superior porque atingiríamos um grau de amor e convivência melhores do que o de hoje. Para a gente poder fazer isso, uma proposta era aplicar a parábola do semeador, encarar a escola de aprendizes do Evangelho como sementes e sair espalhando semente. Só que a gente não sabia direito como fazer isso, porque a estrutura ali desenvolvida para esses 2 ou 3 mil alunos era em 40 salas de aula e 400 expositores. Para a gente conseguir fazer isso em todos os lugares, eu precisaria fazer isso num centro lá em Pirituba, com 2 salas, 15 voluntários, e talvez um potencial de 60 alunos. Quando as pessoas que tinham sido ex-alunos das escolas se reuniram em 4 de dezembro de 1973, no apartamento do Armon, que já não saía por causa da doença, né? Estavam presentes dirigentes desta casa, de pessoas que tinham sido ex-alunos das escolas. Dirigentes desta casa e de outras 9 conversaram com o Armon e trouxeram uma ideia inovadora. Ou melhor, o Armon trouxe a eles uma ideia inovadora. Por que vocês vão insistir no modelo que só tem sentido centralizado? Para um modelo distribuído, tem que inventar um negócio diferente. Não pode funcionar um negócio centralizado, um negócio que tem que ser distribuído pelo mundo inteiro. E aí o conceito foi: olha, o centro espírita tem a sua unidade, sua autonomia, seu estatuto, sua diretoria, mas não quer dizer que é só isso que existe. Independente disso continuar existindo, que é a lei de César, a gente pode bolar uma lei nossa aqui. Olha, onde tiver alguém que precisa ajudar e eu tenho experiência naquela experiência, eu vou ajudar, mesmo que não seja na minha casa, mesmo que não seja no meu centro espírita, mesmo que não seja no lugar onde eu tive aulas e aprendi, onde eu fui treinado. É onde precisar. A única coisa só que para fazer isso não vai fazer de qualquer jeito. Tem que combinar como é que faz. Então nós temos que combinar o jeito de trabalhar. O jeito de servir a humanidade tem muitos jeitos. Mas nós podemos treinar um e um ajudar o outro. Se eu souber fazer bem um negócio aqui, eu consigo ajudar um pouco melhor. Então nós treinamos dar passo de um certo jeito, fazer entrevista de um certo jeito, dar aula de um certo jeito, com um certo calendário, com uma certa programação. Então todos aqueles 10 centros espíritas combinaram: olha, para todos nós, a aula 17 vai ser João Batista, a aula 89 vai ser Perispírito. Percebe? Isso permitiu que um possa ajudar, independente de estrutura material, de estatuto, de diretoria, de sede. Não importa onde está o centro espírita. Eu sei que ali está precisando de alguém que dê aula 17, e eu estudei o João Batista, eu vou lá, porque ele me chamou porque está precisando. É lá em Pirituba, tem 2 salas, tem 40 alunos, não tem ninguém para dar essa aula. Inovação foi um movimento espírita baseado, usando palavras de hoje, numa rede de colaboração. Não existia isso. Não existia um negócio desse. Esta casa teve a oportunidade de ser cobaia piloto, pioneira, junto com outras 9, que não ficaram só 9, depois de um mês já eram 20, depois de um ano já eram 40, e não só aqui em São Paulo e em outras cidades, porque não dependia mais de onde a gente estava, dependia da boa vontade. Isso se chamou
desde então, Aliança Espírita Evangélica. Aliança, para todos nós que fizemos caderno de temas, a aliança tem várias acepções, mas a mais importante é a espiritual. Tem aliança que se faz para a guerra aí, né? Tem aliança que se faz por interesses econômicos. Então tem vários tipos de aliança. Tem essa que a gente põe no dedo. As melhores alianças são aquelas que movem a parte invisível do ser de cada ser. Que não dependem do tempo, da economia, da guerra, da política. Elas dependem de qualidades da alma que não movem, que se a gente deixar só crescem. A Aliança Espírita Evangélica é uma dessas alianças, onde pessoas e entidades se organizam numa rede de colaboração. Talvez seja muita pretensão dizer, né, que a rede mais famosa que tem hoje qual que é? De colaboração. Os novos sabem. A internet. Internet, talvez para colaboração mesmo muito conhecida, o Facebook. O Facebook nada mais deixa claro que através de um recurso, que é uma rede de computadores, é possível as pessoas se conhecerem e de alguma maneira se relacionarem. Tem redes que atualizam novidades, que me deu na telha nesse momento. O Twitter faz isso. Tem redes que compartilham capacidades profissionais. O LinkedIn faz isso. Há quase 40 anos surgiu uma rede que permite que pessoas colaborem através do compartilhamento da experiência no processo de iniciação. E aí a gente colabora onde é necessário, quando surgiu uma nova turma, um novo centro, pode ser nessa cidade, pode ser no bairro seguinte, pode ser no bairro que a gente faz caravana, pode ser do outro lado do planeta. As primeiras turmas que surgiram da aliança em outros países, deu um trabalho para a gente conseguir sustentar. Muitas delas nós perdemos de contato, porque a gente não tinha conseguido acertar o jeito de compartilhar o esforço de iniciação, tudo com uma rede de colaboração, quando ela é muito distante geograficamente. Graças a Deus vieram ferramentas para ajudar. Então, segundo o Geraldo está dizendo aqui, é o seguinte: essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre a aliança é a primeira de várias. Vários aspectos da nossa aliança a gente vai conversar aqui em alguns momentos de encontros de voluntários do Grupo Espírita Gazin. Queria dizer só o seguinte, que nesse encontro, que é motivado pelo aniversário de vocês, o Grupo Espírita Gazin e todas as pessoas que fizeram parte da sua história de vida, me lembro, por exemplo, de ter feito uma das primeiras reuniões que eu pude participar de planejamento de mocidade, lá na sede de vocês, na França Miquelina. Depois de dar muita aula na turma do Geraldo, aqui na Fernão Carlinho. Então, quer dizer o seguinte, essas coisas, cada um dirigindo uma turma, fazendo uma coisa no seu posto de trabalho, está acrescentando uma vivência a mais nessa rede de colaboração chamada aliança. Então, nos próximos meses, vocês vão confrontar mutuamente, confrontar não no sentido do confronto, mas no sentido de colocar lado a lado as experiências de cada um e as reflexões de cada um, vivendo e colaborando na comunidade do Grupo Espírita Gazin, que faz parte de uma rede de colaboração chamada Aliança Espírita Evangélica. Bom, então, eu espero que isso tenha sido um ponto de partida para uma série de outros encontros e reflexões, aproveitando o aniversário dos 39 anos. Quando chegarmos aos 40 anos, estaremos então
com todos esses valores aí mais frescos na memória, e eu sei que a direção, o Geraldo, o pessoal vai propor alguma coisa em termos de exercício para a gente fazer até chegar nos 40 anos de idade. Então é isso que agora